Paulo foi preso por causa da sua pregação aos gentios e porque, segundo eles, ele havia introduzido um homem da cidade de Éfeso naquele local. Isso nos faz entender todo o contexto desta carta também aos Efésios, e que nós falaremos um pouco mais à frente. Mas lembro a vocês que esta carta, Paulo está buscando mostrar, desde o início do capítulo 1, que os gentios já haviam sido escolhidos antes da criação do mundo em Cristo Jesus. Consegue entender? Ele foi acusado porque um homem de Éfeso estava dentro do templo. Os judeus o rejeitavam. E agora Paulo escreve uma carta dizendo para eles, lá dessa cidade, vocês já tinham sido escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Eu quero falar um pouquinho do contexto atual em que nós vivemos. No contexto atual, nós estamos assistindo fundamentalistas religiosos e ideológicos destruindo nações, famílias e pessoas. Estes fundamentalistas matam em nome de sua ideologia, de seu Deus ou da sua pátria. Tornam-se assassinos ferozes. Assistimos assustados ondas de homofobias, xenofobias, feminicídios, racismos, promovidos pelos fundamentalistas ideológicos, religiosos, partidaristas, exclusivistas dos nossos dias. E nestes últimos dias, estamos, todos nós, eu acredito, o mundo, escandalizado diante as cenas promovidas no Afeganistão. Um grupo religioso, que se diz detentores de um Deus, entre aspas, escolhidos para santificar o mundo em nome de seu Deus, estão matando vidas, destruindo famílias que não se submetem ao seu credo religioso ou à sua política religiosa. Assim como os judeus, citados por Paulo, eles dividem o mundo em dois homens e um muro. De um lado, talibãs, e do outro lado, todos aqueles que não são talibãs. Os judeus, atualmente, com a exceção dos judeus messiânicos, que são aqueles que creem em Cristo Jesus como Messias, Salvador, continuam dividindo o mundo também em dois homens, em um muro. De um lado, eles, judeus, e do outro, os gentios, incluindo nós, gentios, aos olhos deles. Continuam acreditando que o Deus de Israel, o Deus a quem Jesus chama de Pai, tem interesse somente neles. Mas também não podemos negar que dentro do cristianismo, também existem fundamentalistas religiosos e exclusivistas, tão nocivos à sociedade quanto o grupo do Talibã. Estes cristãos rejeitam todos aqueles que não se comportam como esperado por eles, que não se encaixam na sua forma tribal de ser, que fecham as portas das igrejas para aqueles que eles julgam pecadores. Não importa, queridos, aonde os fundamentalistas se encontram, em que ideologias ou religiões eles estão inseridos, partidos políticos,
porque eles sempre serão um problema para a sociedade aonde estiverem inseridos, uma vez que eles tratam o outro como inimigo e indigno de participarem de sua sociedade e de sentarem em suas mesas. O outro, aos olhos destes, é um mal que precisa ser eliminado, ao invés de serem alvos do amor. Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Toda forma de fundamentalismo gera uma força opressora por não aceitar o diferente. O fundamentalista, ele quer de alguma forma oprimir aquele que ele considera então um adversário, um inimigo. E eu vou dizer que todo fundamentalista é um idólatra. A sua fé está no conjunto de credos ou da sua ideologia. Ele crê na sua ideologia e não em Deus. Ele crê nos credos que ele segue, não na pessoa de Deus. Contudo, Paulo nos mostra que Jesus, dos dois homens, fez um. E o muro que os separava, ele destruiu. Portanto, o cristianismo é a pregação de um homem sem muros.